Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva no Facebook, através também do blog do Roberto Silva no Instagram e do blog @blog @blog no Twitter. Quero, desde já, agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, que estão aí, aos seguidores, às pessoas que curtem a nossa página, o nosso trabalho, trabalho árduo, né, de informação acerca dos jogadores brasileiros no exterior. E depois dessa volta do futebol aí, muitos brasileiros voltaram a ter um grande destaque aí ao redor do mundo. Algumas ligas recomeçaram, outras se encerraram e vão começar uma nova temporada, né, principalmente em alguns países europeus, países do mundo asiático. Vão começar a temporada 2021, e com isso a gente está com o nosso trabalho fluindo, e estamos hoje aqui fazendo a nossa quinta live, né? Quinta live na sequência, sempre com um futebolista brasileiro que atua no exterior, né? Preferencialmente. Não necessariamente um jogador, né? Pode ser um jogador, pode ser um treinador, pode ser um preparador de goleiros, enfim, pode ser um membro da comissão técnica, pode ser um dirigente até, enfim, vai depender da disponibilidade, né? Até porque a gente tem um problema de fuso horário, né? Principalmente no mundo asiático, tem uma diferença grande aí de fuso horário, então a gente tem que sempre estar adequando da melhor maneira que seja confortável aí também para o nosso convidado. Então, queria aí relembrar aos amigos, né, que estão começando a acompanhar essa nossa live de hoje, e não se esqueçam de deixar aí o seu curtir na nossa página, que vai ser muito importante até para você acompanhar, né, a carreira desse jogador e na nossa live de hoje, e qualquer um outro jogador que tenha porventura aparecido aí na nossa página. E olha que são muitos jogadores. Tem também ali na nossa página, do lado direito ali, uma parte que você clica em publicações, que vai aparecer um espaço que você consegue colocar o nome do jogador ou o nome do time, e vai aparecer ali todas as vezes que ele foi citado, todas as citações desse jogador ou desse time na nossa página, né? Então, é isso. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer a disponibilidade desse atleta que está conosco hoje, né? Porque a gente sabe que não é fácil, principalmente pela questão de fuso. Daqui a pouquinho ele vai confirmar que horas tem lá e tal, aonde ele está. E o jogador que está conosco hoje tem uma carreira basicamente construída no exterior, né? Ele começou atuando profissionalmente praticamente no exterior, né? Embora tenha jogado em um clube aqui no Brasil, mas ele passou aí por Portugal, pela Eslováquia, passou por Malta e voltou para a Eslováquia, né? Boa parte da carreira dele, então, foi em Portugal e na Eslováquia, e teve uma passagem também por Malta. Eu estou falando do meu amigo Rômulo Santos. Ele é jogador do Partizan Bardejov. Depois você me corrige se minha pronúncia estiver errada, tá? Porque a gente fala aqui como a gente lê praticamente, né? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade na pronúncia porque a gente costuma não ouvir muito, né, o nome do clube e tal, mas depois você me corrige aí se eu estiver errado, né? O nosso convidado de hoje aí, o Rômulo Silva Santos, 27 anos, vai fazer 28 aí em novembro, né? No final do ano, paraense de Marabá. E aí, Rômulo, obrigado aí mais uma vez por você estar se disponibilizando a estar conosco aí, batendo esse papo muito legal aí, na tarde de hoje, na noite praticamente, né? À noite já aí na Eslováquia. Seja muito bem-vindo aí, cara. Obrigado, Roberto. Obrigado pela essa oportunidade de estar falando aí com vocês, com seus seguidores, com os amigos também que estão no Brasil. Aqui eu estou na Eslováquia,
Aqui já são 9 horas. Aqui acredito que as pessoas não vão entender muito o que eu estou falando, né? Meus amigos daqui, que já tem uma vida aqui já na Eslováquia, e aqui a comunicação é um pouco diferente do português nosso, né? Mas obrigado aí pela sua oportunidade, sempre acompanhando a sua página aí, os amigos jogadores aí, é muito legal o seu trabalho. Sinceramente, eu acompanho, sempre estou dando like lá, conheço muitos dos jogadores que você coloca lá, muitos amigos, vejo lá, e sempre acompanho a carreira dele também através da sua página, né, cara? Porque é muito legal, e eu acho que você é um dos pioneiros a fazer isso, né? A dar uma moral para os jogadores aí que estão de fora, isso é muito bacana. Sinceramente, eu gosto muito do teu trabalho. Obrigado, Rômulo. Eu, sinceramente, eu fiz até esse convite em razão de saber que você acompanha, né, esse nosso trabalho e acho bem legal, né, porque muitos jogadores, não só os jogadores, mas os familiares dos jogadores, eles sentem essa necessidade, os amigos dos jogadores no Brasil, porque tem muito jogador, Rômulo, que sai do Brasil e não consegue levar a família, né? Tem muitos países, inclusive, que não permitem, né, que sejam levados aí os familiares, enfim, e eles acabam ficando praticamente uma temporada sem ter o contato com os familiares. E esse trabalho que a gente faz, só para você ter uma ideia aí, e todos os nossos amigos que estão acompanhando a nossa live, eu já faço há 13 anos, eu faço desde 2007. Inicialmente eu tinha um blog, né, que era como se fosse um site, e depois em 2013 eu trouxe esse site para dentro do Facebook como uma página, né, e criei essa forma de estar divulgando através dos álbuns, de acordo com os jogadores fazendo gols, e a gente está sempre aberto a críticas, sugestões, elogios, para que o pessoal possa interagir conosco na medida do possível para a gente estar tentando melhorar, porque eu faço esse trabalho sozinho, cara, eu não tenho um suporte de ninguém, não tenho uma empresa, não tem ninguém, né? Então, assim, eu fui ganhando know-how, fui ganhando respeito, fui ganhando o carinho dos jogadores. Eu já quis parar, né? Porque às vezes me dá muito trabalho e eu tenho outras coisas a fazer, mas assim, é como eu te disse, em razão dessa necessidade de a gente estar divulgando esses jogadores que não tem muita mídia para divulgar, né? A gente divulga jogadores aí que em países que às vezes a gente nem sabe que tem futebol por lá, né? Então, os atletas, os familiares se sentem, assim, de certa forma, gratificados e ficam informados sobre essa questão dos jogadores brasileiros no exterior. Você é um deles, que eu já acompanho há muito tempo, né? A sua passagem aí pela Eslováquia, foi para Malta, voltou para a Eslováquia. E aí, Romulo, a gente vai falar um pouquinho da sua carreira, né? Como eu sempre digo aqui com os nossos amigos, a gente vai fazer uma cronologia aqui, uma linha do tempo na sua carreira, né? Porque a gente até conversou pouco sobre o início da sua carreira. E eu queria saber, cara, eu tenho uma curiosidade, porque você é paraense de Marabá, né? Sou do sul do Pará, Marabá, cidade ali na Amazônia, né? Fui, como todo garoto ali, sonhador, comecei na escolinha lá, escolinha do Estudantil, onde começou também o Marabá, que jogou no Goiás, o Elkson, que está na China, todos foram jogadores de lá. São muitos jogadores bons, muitos jogadores bons saíram de lá, o Vando também, que jogou no Botafogo, Aleilson, que jogou no teu Flamengo também aí, no teu time, né? Então, aí, cara, foi muito. Tive uma Então, infância muito difícil. lá é um celeiro de craques, né? Muitos Lá jogadores. é. Mas, Eu acho curioso também. Sim. Porém,
os jogadores de lá não fazem sucesso no time de lá, por incrível que pareça, sempre fazem sucesso fora, porque a maioria sai muito novo, né, cara? Eu acho curioso até porque eu já vi pelo menos uns 3 ou 4 jogadores com o nome de Marabá, né? Normalmente eles levam Isso, o nome da cidade. esses que têm o nome de Marabá são todos de lá. E entre outros, muitos ali da Redondeza também, que vão para lá e de lá saem, né? Das escolinhas de lá. Tem duas escolinhas muito famosas, que é o Camisa 10 do Estudantil, revelaram muitos craques. Tem o Marquinhos Marabá, que agora também é treinador lá. Muitos jogadores bons. Então, aí, cara, como todo brasileiro, a maioria, né? Tive uma infância muito difícil. Batalhamos junto lá com a escolinha. Fui para São Paulo jogar um torneio e lá um, um rapaz que tinha uma fábrica de espelho acabou gostando de mim e me mandou pro Juventude, né? E aí foi onde eu comecei minha carreira no futebol mesmo. Juventude de Caxias do Sul. Que legal. E a gente até conversou, né, em off aí, que é uma distância grande, né? De Pará, de Marabá, no Pará, a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma distância enorme. Porque normalmente, o Rômulo, o jogador, isso na grande maioria das vezes que acontece, ele não é, mesmo que ele não seja muito conhecido no Brasil, como é o teu caso, porque você construiu boa parte da sua carreira no exterior, né? Você sai da sua cidade e vai para o exterior. O teu caso não, você foi do norte ao sul para depois começar a ir para o exterior, né? Foi bem. E quando você. Depois começar a carreira. E quando você foi convidado, né? Você parece que tinha 13 anos que você falou comigo, né? E aí, a tua família naquele momento ali, as pessoas que eram responsáveis por você, né? Provavelmente, não sei, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não sei exatamente. Como é que eles reagiram a essa questão, né? De você sair de Marabá para Caxias do Sul e, enfim, de apoio, como é que foi? Muito difícil, né, cara? Minha mãe não queria deixar, eu tive que tentar convencer ela, quase, quase um mês tentando convencer ela. Não dormia, ela não dormia, porque isso é complicado para uma mãe deixar seu filho do interior do Pará e ir para o Rio Grande do Sul, é outro mundo, né? Então, nunca ninguém da minha família tinha saído assim. O mais longe que tinha ido era em Belém, na capital. Ninguém tinha ido tão longe assim como eu, né? E foi muito difícil. Todo dia eu ligava chorando, querendo voltar. E ainda que naquele tempo, em 2005 para 2006, viajar de avião era só para quem tinha realmente condições, né, cara? Então, de Marabá para Caxias do Sul era praticamente 4 dias de ônibus. E eu ia poucas vezes de Caxias para Marabá. Então, sofria muito, mas serviu de aprendizado, né, cara? Tudo na vida é aprendizado. Eu soube dar valor a tudo que eu conquistei, soube dar valor à família, soube dar valor aos amigos, porque. E também nada vem fácil, né? Isso foi muito Com importante certeza. também. E aí você chegou lá no Juventude, né? Aí você foi fazer teste ou você já foi para ficar no grupo? Como é que foi esse início lá no Juventude? Então, no Juventude foi até engraçado, né, cara? O cara, ele não tinha muito conhecimento do clube. Ele conhecia um senhor que trabalhava no clube. Aí ele me mandou eu e outro jogador. Nós chegamos na rodoviária, tava um frio em Caxias, cara. Um frio. Eu cheguei só de chinelinha, mochilinha, né? Bermuda. Lá tava, acho que tava uns 5 graus por aí. Aí eu vi dois jogadores assim com a roupa do Juventude.
Aí eu falei, onde que é o estádio aqui? Porque o cara falou que nós tínhamos que ir pro estádio. Naquele tempo, em 2005, né, cara? Não era todo mundo que tinha celular assim, que dava para igual hoje em dia tem essa tecnologia, né? Falando assim, parece que sou até muito velho, né, cara? Mas em 2005, a tecnologia eu acho que começou a explodir aí em 2007, 2008, por aí, né? É, Porque quando eu me lembro ali nessa época, ninguém tinha muito contato assim, WhatsApp e Facebook, esses negócios. Aí foi no boca a boca, eu perguntei, aí cheguei lá no estádio e foi acolhido. Cheguei lá, fiz teste num dia, no outro dia era um jogo contra o Grêmio, amistoso. Aí eu fui feliz, fiz gol, aí já chamaram para assinar, deu tudo federar, né? Aí deu tudo certo. que bom, né? A juventude Aí foi você, uma casa para mim, com foi certeza, uma mas escola da vida. eu fico imaginando, o Rômulo, esse início, né? Até por conta. Eu sempre faço como pergunta para o jogador que sai, obviamente, né? Porque a gente trata muito com o jogador que está no exterior, qual foi a maior Aham. dificuldade de adaptação ao país e tal. No seu caso, você dentro do Brasil teve uma dificuldade de adaptação, porque como você falou, você estava saindo de Marabá, que normalmente no Pará, eu nunca fui ao Pará, mas a gente tem a ideia que seja um clima mais quente, né? Sair para Caxias, É, que é, na maioria do tempo, um clima mais diferente. frio, né? É, não, quando eu cheguei em São Paulo, cara, já mudou. Já vi lá, primeira vez que eu tomei banho, por exemplo, chuveiro elétrico, nunca tinha visto, né? No Pará, ninguém usa chuveiro elétrico. É, uma camisa de manga comprida, assim, né? Agasalho, esses negócios, lá no Pará ninguém usa. Então, ali já começou o choque ali. Quando eu fui pro sul, então, achei que estava na Europa, porque o sotaque, o jeito das pessoas, totalmente diferente, né, cara? É outro, parece que você está em outro país. Então, esse foi um choque muito grande para mim. E aí você ficou lá nas categorias de base, né? Pelo que você passando, você foi bem recebido, teve uma boa sequência lá nas categorias de base do Juventude, né? E isso, com certeza, é importante até como um conforto psicológico, né? Porque você, imagina, se você fosse, Não, tivesse alguns... Pode falar. Juventude foi uma escola da vida para mim. Eu fiquei 5 anos lá, Uhum. sempre fui tratado. Na verdade, eu era tratado como uma promessa lá, né? Sempre fiz muitos gols na base. Então, lá, não que seja só comigo, né? Mas lá eu tinha muita. Uma estrutura boa. A Juventude estava na primeira divisão, tinha psicólogo, tinha escola, tinha tudo que um jogador tem para virar um futebolista de primeira, assim, né? Ali aprendi muito ali. E também aprendi a virar homem, né, cara? Porque uma criança sair de casa com essa idade aí não é fácil, né? Então ali Verdade. foi um pai e uma mãe também. Fui criado lá praticamente. E os seus familiares, Aí, algum chegou aí para Caxias? não, nunca foram, era muito longe, né, cara? Muito longe, caro também. Depois, quando eu comecei fiz contrato profissional, aí eu já fui para fora do Brasil, né? Então não teve muito esse tempo deles irem. Mas fiz muitos amigos em Caxias e ali foi um divisor de água, né? Praticamente minha família ficava lá, porque Natal, Ano Novo, essas datas comemorativas, eu não ia para casa, eu ia para casa de amigos de Caxias, entendeu? Todos os dias para casa, porque era perto, né? Agora eu tinha quatro dias de ônibus, não É tinha como eu ir. complicado. Então, acabou que minha família, sendo alguns atletas, pessoas do clube, assim se tornou meu tempo lá, né? Em Caxias. Então, se tornou uma família para mim. Com certeza. E lá no Juventude, você
nesses 5 anos, né, que você passou por lá na base até chegar ao profissional lá, você lembra de algum jogador que tenha estourado, que tenha tido contato, convívio com você nessa época? Ah, sim, muitos jogadores. Lá eram, o Juventude também é um celeiro de craques, né? Por exemplo, o Alex Telles, que está no Porto agora, que está cotado Acabou de para ser ir campeão, né? Eu passava Natal, já passei Natal, já passei Ano Novo na casa dele, porque minha casa era longe, né? Como eu falei aqui, já a própria família dele já me ajudou a ir para casa também, por pagar ônibus, o Juventude pagar metade, o pai dele também pagar metade. Então, muito jogador, o Fernando, que hoje, acho que, se não me engano, está na China, muito. Jogou no Shakhtar também, jogadores Sim. e o Gustavo também, que acompanharam. Alguns jogadores estão sempre na tua página aí também. O Gustavo estava na Chapecoense, né? Isso aí também Mas também jogou somos da fora. mesma idade. Isso, é meu amigão ali também. Jogamos. Nós tínhamos um time muito bom, cara, nessa época aí. E todos foram crescendo juntos. Essa geração desse tempo, acho que a maioria dos jogadores, todos viraram bons jogadores. Que Explodiram aí pro legal. futebol. Teve Legal. o Zezinho também, que jogou no Santos, jogou em outros clubes Atlético também, Paranaense. Paraná. Isso. Jogamos juntos ali, fizemos base. E quando nós jogávamos contra os grandes aí, contra o Felipe Coutinho, Neymar, nós dava trabalho pros caras. Era tudo da mesma idade, né? O Alisson, o goleiro também da seleção. Dá Aham. muito trabalho pros caras. Que legal, cara. Então, eu estou recebendo hoje na nossa live aqui o Rômulo Santos, né, que é o atacante hoje do Partizan Bardejov, da Eslováquia. Vou mandar uns abraços aqui ao pessoal que está curtindo aqui, o Rômulo. O Jockson Santos, provavelmente é, né, alguém do seu convívio. O Wagner Lago lá e a dona Lilian. O Wagner tem até uma história curiosa. Ele é o maior artilheiro do futebol da Bósnia, é um brasileiro, é baiano ele. E ele também está curtindo aí a nossa live, né? Um abraço Ele aí. com a família. Tem aqui algumas mensagens que o pessoal está mandando aqui. Por exemplo, o Tiago Oliveira está dizendo aqui, ó. Grande Rômulo Santos. Aí, ó. Seu fã-clube aí. Seu fã-clube aparecendo aí na nossa live. Amigos aí acompanhando. Os amigos aí dando a graça aí, O Thiago escutando é de Marabá nossa também, live. não? O Thiago é de Marabá, ele agora mora em Minas Gerais. Ele mora em Que Minas e legal, cara. Uberlândia, mas é de Marabá também. O Jocos também é de Marabá. Agora o pessoal de Ó, o Marabá Johnson mandou aqui também, ó. Agora o pessoal de Marabá começou a sair um pouco mais, né? Mas antes morava tudo lá. Então. Uma outra mensagem aqui, ó. Esse aqui é meu amigo, é o Roberto Dantas. Que legal. Opa, parabéns ao Rômulo, que está representando o futebol brasileiro no exterior. E ao Roberto Silva pelo programa. Marcelo também. Marcelo acho que já Marcelo é jogador. Não, mas é um grande craque. Jogou em grandes clubes do Brasil aí também. Se eu não me engano, o Marcelo teve uma passagem aqui no Rio, no Duque de Marcelo é Caxias. craque. Camisa 10. Marcelo é um meia, né? Um meia. Isso mesmo. Eu lembro dele, um meia canhoto, se eu não me engano, né? Volta para a Águia do Vale. Isso. Aí, ó, tá mandando a mensagem para você também. Aí, tem mais um Jogamos aqui, ó. Esse... no São José dos Campos. No São José? Aí é o Felipe, aí é artilheiro aí de Malta. Jogador. Felipe. O Felipe aí é o. Acho que já frequentou o teu grupo. Já frequentou o blog também, é goleador. Com certeza já passou por lá. Com certeza já passou por lá. Aí tem aqui a mensagem também do Nicolas Roberi. Orgulho do meu aluno, Rômulo Santos. Não parece, não parece que você é aluno dele, não.
Aí o Nicolas, corintiano, tá feliz que o Corinthians ganhou do Palmeiras, né, cara? Mas corintiano É, doente aí. tem um pessoal que tá, tem um pessoal que Então, tá aí. curtindo. Pessoal, aqui rapidinho, só pra gente mandar um abraço aqui, o Edenilson Bergonzi, ele é jogador lá do Paneveses, lá da Lituânia, também tá curtindo aí a nossa página. Enfim, tem um pessoal aí que tá Lituânia, tem acompanhando. bastante brasileiro em Lituânia. Oi? Tem bastante brasileiros na Lituânia, né? Só no Paneveses acho que tem uns 3 ou 4. De mexe, eles estão fazendo gols aí. Na última rodada, o Edenilson fez um gol de falta lá, achou uma brechinha, botou uma bola no cantinho lá, rasteirinho, belo gol. E aí, vamos dar Se eu não sequência me na sua engano, carreira. Sim, assim, não, pode falar. se eu não me engano, lá tem, não sei se é lá ou se é na Letônia ou Lituânia, tem um time que é só de brasileiros, cara. É só de brasileiros, que é da Albatroz, eu acho, Albatroz. É alguma coisa assim. Acho que é a Lituânia. Eu acho, também não tenho certeza, que são tantos países que às vezes a gente Cheio de até faz brasileiros. uma confusãozinha aqui. Então, vamos Hum. dando sequência na sua carreira. Você queria falar alguma coisa? É porque tem um delay, né? E às vezes a gente. Às vezes dá uma travada aqui por causa da distância, eu É, acho, né? é possível. Mas vamos lá. Aí você profissionalizou no Juventude ou profissionalizou fora? Eu profissionalizei fora. Juventude foi. Ah, aí. Assim, eles me deram o contrato, eu fui para casa, Uhum. vou parar, pensar, né? Fui pensar, aí quando chegou a proposta dela para ir para Portugal, aí acho que eu já estava muito tempo lá, né? No sul, eu preferi uma aventura nova. Mas para mim não mudou nada, eu estava longe de casa do mesmo jeito, ou no sul ou em Portugal. É verdade. Mas aí você foi para Portugal, né? Eu tô com uma colinha aqui. Você assinou um contrato com o Sporting Uhum, Braga, porém o Braga fez uma isso. coisa que normalmente os clubes do exterior fazem com os jogadores, que é pegar e emprestar o jogador, né? Como é que foi essa tua Uhum. ida? Você tinha empresário nessa época ou começou a tratar por tua conta? Como é que foi? Não, esse mesmo rapaz que me ajudou aí pro Juventude, ele acabou se tornando meu procurador na época, né? Não era um empresário, mas era uma pessoa que fazia as negociações, né? Porque não investia assim dinheiro, mas ajudava a negociar com o clube ou com representante de clube ou com clubes, enfim. Aí ele arrumou outro empresário de Portugal, né? Uhum. Chamado Jorge. Então foi quando eu fui pro Braga, Braga de Portugal. Só que o Juventude ficou com. Os caras ficaram muito bravo, né? Comigo, com ele. Acharam que nós não fomos corretos com eles, mas porém eu já tinha completado 16, estava esperando pelo Juventude, pela proposta, né? Só Uhum. que a gente tem que sempre procurar melhorias, né, cara? Por mais que o tempo que eu fiquei lá foi bom, me ajudaram, mas eu também contribuí, ganhamos muitas coisas na base e, enfim, fui para Portugal. Aí fiquei 3 anos, assinei 3 anos com Braga, fui emprestado, que é o que eles fazem com a maioria dos jovens, né, para pegar experiência. Uhum. No primeiro emprestado por Leixões, no segundo fui emprestado por Vizela, que era o time B do Braga na época. E nessa época tinha alguma restrição porque eu já entrevistei jogador que tinha restrição por não ser comunitário, não ser europeu, não tinha nada disso, nada, porque Portugal, né, Portugal até é fácil, né, Rômulo? É menos difícil, como você Não, falou, né? Para quem saiu de Marabá isso, com 13 anos, Portugal é logo ali, né? Portugal é fichinha. Então Portugal é perto. Não, lá não tinha limitação de estrangeiro, porque
porque acho que o time todo podia ser brasileiro, era mais por questão de experiência, né? E o Braga tava bem também, foi vice-campeão da Liga Europa esse tempo, essa temporada. Tava com um elenco muito bom e muitos brasileiros, e os caras acabaram chegando em tudo, então não tinha muita possibilidade para me jogar, né? Mas queria estar no meio, né? Queria jogar, então isso acabou também tendo uma influência muito grande para mim depois poder rescindir o contrato. Porque você tinha um contrato com o Braga e saía emprestado, mas o teu passe, né? Pertencia ao Braga, né? Aí Uhum. você foi para o Leixões, você foi Leixões e Vizela, ou Vizela e Leixões? E Primeiro Leixões, depois Vizela. Depois isso. E Então, só que foi eu não concordei. tua primeira experiência profissional, né? Isso. Ali foi a primeira experiência profissional. No Leições, depois no Vizela, já comecei a pegar bagagem ali, profissional. E você Só que falou eu que não concordou muito. não concordava muito, queria estar no bolo do Braga, né? O cara que acha que quando o cara tem confidência, né, cara? Quando o cara quer sempre jogar, não quer ser emprestado, né? Jogador que quer ser emprestado não serve, né? E para ligas menores, para segunda, né? Que eu sempre, mentalmente no Juventude, essa minha categoria, nós fomos ali treinados para sair só craque ali. Pra você ter uma ideia, o treinador do Corinthians agora já foi meu treinador, Lisca, só fera. Então, eu queria estar sempre no meio das feras, né? O treinador do Corinthians é o Thiago? Isso, foi meu treinador. É Thiago, né? O Thiago Nunes. Lisca também. Thiago Nunes. Foram seus treinadores no Juventude, né? Isso. Ricardo também, que estava no Internacional, o auxiliar, que sempre assumia. Ricardo Cobalcini. Foi meu primeiro treinador lá no Juventude, inclusive. Cara, bom, logo tá nas cabeças aí também. E o Lisca é doido mesmo? O Lisca, aquele temperamento dele ali sempre foi, desde a base, era daquele jeito mesmo. Ele No teve vestiário ele cotado, ainda é mais louco ainda. ele teve cotado para assumir o Vasco um tempo atrás aí, mas acabou não ventilar o nome dele. Mas também trabalhou no Internacional. Ele hoje é um treinador que tem mercado na Série A do Consagrado. brasileiro, né? Tem mercado Claro, na Série claro. A do Campeonato Brasileiro, né? Às vezes a gente vê o treinador e acha que o cara começou ontem. Não é, ele já vem há muito tempo, né? Com trabalho Com que certeza. vem das categorias de Tem base, vem como bagagem. auxiliar. E Isso aí, mesmo, o cara tem bagagem. dando sequência aqui na sua carreira, eu estou pegando a colinha aqui, né? Você, Leixões, Vizela e Tourizense, é mais um time de ligas menores de Portugal que você teve passagem. Foi emprestado pelo Braga ou você E já não tinha mais vínculo com o Braga, né, no Tourizense? também fui emprestado. Do Tourizense. Foi quando eu joguei, acho que eu fiquei 3 meses apenas, né? E depois era uma liga bem inferior, é como se fosse a terceira divisão. Tinha a primeira, né? A segunda e a segunda B. E esse time era da segunda B. Porque tinha o Eu sei limite, como acho é. que da segunda B, de jogadores até 20 anos. Eu já vi, inclusive, tem alguns brasileiros, tem muitos brasileiros, inclusive nas ligas distritais, né? Eu acredito que as ligas distritais lá Lá em tem. Portugal, elas sejam como os campeonatos estaduais aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de repente tem um time lá, sei lá, o Aimoré, o São José, não está em nenhuma série do Campeonato Brasileiro, ele só disputa o Campeonato Gaúcho, Uhum. né? Então, esses distritais, E eles não também tem a disputam. segunda do Gaúcho. Uhum.
E aí, Fala aí, Romo. Eu imagino também que a Distrital lá é como se fosse uma segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Tem a primeira, tem a segunda, lá tem a Distrital A, Distrital B, Distrital da freguesia do Porto ali, de Lisboa. Cada um tem sua chave, né? Uhum. Exatamente. Um monte, né? E aí você fez lá a tua passagem em Portugal, Leixões, Vizela, Tourizense. Você tirou de experiência aí, aprendeu uma nova cultura, evidentemente. Foram 3 anos, essas 3 temporadas completas? Ou... Três temporadas em Portugal. Foi 2,5, né? Porque o Tourizense foi, assim, para mim foi a gota d'água, né? Porque era muito distante, era longe de tudo, né, cara? Era meio afastado, assim, ficava concentrado num lugar que não tinha praticamente nada, então eu falei, quero voltar, e foi quando eu decidi voltar para o Brasil, né? E lá em Portugal você ficava sozinho, levou família também, sempre sozinho? Sozinho, sempre sozinho. Normalmente eu ficava com jogadores, assim, no apartamento, né? Dividir apartamento com um ou dois jogadores. Sim. Eu Mas imagino a dificuldade. não é fácil, cara, porque ainda que Portugal é a mesma língua, né? Portugal é a mesma língua, dá para se virar tranquilo. Mas mesmo assim, a cultura já é uma cultura europeia, né? Você já tem que mudar certos comportamentos, já tem totalmente diferente. E aí você decidiu voltar, conforme você disse, né? Aqui na minha colinha aqui, parece que foi ali em 2013. Você volta pro esportivo, é isso? Isso, para Beto Gonçalves, esportivo. O diretor que estava lá era meu amigo, né? Que era do Juventude também, o Rubens, treinador. O Rubens me levou pro esportivo, acabei jogando o campeonato gaúcho. Mas sabe como que é? No Brasil não tem mais o que jogar, né? Aí fui rodando depois disso. Mas o esportivo também é ali perto de Caxias do Sul. Ali já era minha área já. Ali você Ali já era estava minha área, Roberto. mais Tava em casa. familiarizado. Aí você do esportivo, conforme você disse, né, que no Brasil é muito complicado, que o jogador, se o clube não tiver numa série C do Campeonato Brasileiro, ele vai fazer um contrato aí pelo período do Campeonato Estadual, né? E aí depois tem que buscar clube, né, para jogar o segundo semestre, enfim. E aí você foi pro, né, nessa de roda para aqui, roda para lá, você foi pro Alvorada, Isso, é pro isso? Alvorada, que era o Maringá, né? Maringá. Eu acho que eles mudaram de nome, né, A agora. época que você foi era Mas Maringá. antigamente era o Maringá. O Grêmio Maringá, né? Isso, Maringá. O Isso. Maringá Jogamos andou a disputando segunda do. do Paraná. Isso, eu acho que eles mudaram de nome. Isso, eu acho que eles mudaram de nome agora, Roberto. Se eu não me engano. Agora é Alvorada. E o Maringá andou disputando, inclusive, Copa do Brasil, bem, né? Em algumas situações e Aham. tal. E aí Isso, o você. Maringá tem estrutura. O problema lá também é que há sempre a mudança de direção, né? Eles mudam sempre de direção, muda o nome do time. Era Grêmio Maringá, depois Maringá FC, depois Metropolitano, acho que era Metropolitano Maringá. Os caras mudam sempre de nome. Entendi. E foi mais um clube que você foi para Aí nós subimos, desbravar, né? acabamos sendo campeões da segunda, subimos para o Paranaense. Só que eu fui emendando assim um time para o outro, né? Sem intervalo, não fui para o Pará, né? Fui emendando assim de um time, tinha uma semana, 2 semanas de férias, já ia para a pré-temporada do outro. Uhum.
E aí isso é ruim, né? Porque você Essa minha não consegue ter uma sequência, uma não acaba visibilidade. com a identidade, com o clube, com a torcida, né, cara? Isso acaba sendo muito ruim Né? para o atleta. Acho que por causa dessas coisas que eu acabei depois, né, com o tempo que eu tive essas experiências, que eu acabei optando por viver na Europa, por eu ter uma experiência na Europa, né, Uhum. por atraso de salário, sabe, que no Brasil sabe como que é, né, cara? Os times Então, Romulo, menores. então, é isso que eu ia te falar, inclusive. Eu conheço muitos jogadores, né? E, como eu te falei, eu faço esse trabalho desde 2007, então são 13 anos. E Uhum, eu conheço jogador que sai para jogar em determinados países, que eu não vou citar aqui o país que é, até porque eu não sim. estou aqui para depreciar, muito pelo contrário, até por isso que eu faço esse trabalho. Da voz aqui não tem voz, né? Então, É. não é para Não, não é para e eu não é vejo para que depreciar. desculpa, você não tem muita. Qualquer jogador tem muita importância no seu blog aí, no caso, né? Porque eu vejo aí jogadores que jogam em países que eu nunca ouvi falar, que você trata da mesma forma que jogadores que estão no Real Madrid, né, cara? Isso, isso, seu trabalho é especial por causa disso, entendeu? Ah, legal, obrigado. E aí, cara, como eu tô te falando, tem jogador que já me confidenciou, né, em conversas assim, em off, que prefere jogar num país menor, né, num país que de repente ele vai ter um salário não tão grande, que vai sobreviver lá, mas que ele tem Uhum, certeza que ele vai ter um contrato por uma temporada, então ele vai ter emprego por uma temporada, ele vai ter moradia, ele vai ter alimentação, né? E aí ele consegue isso, guardar dinheiro durante aquele período, porque ele tem alimentação e moradia, às vezes é por conta do clube, e consegue sustentar a sua família. Enquanto no Brasil, o cara está jogando uma Série B do Campeonato Carioca, por exemplo, e nem recebe, né, na maioria das vezes, né? E aí é muito complicado. Como é que você vai trabalhar de graça, né? Muito difícil. além de não receber, depois e amanhã, o que que vai ser, né, cara? Porque na questão de clubes, né? E amanhã, qual que é o clube que o cara vai jogar? Porque esse clube aqui, se não classificar para nada, depois não tem mais o que jogar, né? Só no próximo ano. Isso é difícil também. Por isso, no meu caso, né? E eu acho que também no caso do amigo que você citou, a preferência de um contrato de uma temporada, que o cara tem tempo para se estabilizar, para conhecer os companheiros, para, né? Porque o futebol não é assim de uma hora para outra, né? Tem que ter uma sequência. E eu acho que eu não ter essa sequência, ficar pulando de um time para outro, isso me atrapalhou muito na minha carreira. Eu tô, Entendeu, inclusive Roberto? aqui, ó. Você pode me ajudar aqui, ó. Entre 2013 e 2015, aí você passou pelo Esportivo, pelo Maringá, aí você passou São José em São Paulo, Itubiara de Goiás e Bragantino. É isso mesmo? Teve mais esses 3 clubes, tá tudo certinho? Esses três clubes, cada um aí foi 6 meses. Depois fui para São É, José, na A2 do Paulista. São José, acabei não recebendo, fiquei 6 meses lá, não recebi um mês, cara. Entendeu? Porque sempre mudava de, de investidor. presidente, de diretor. Tava de investidor, pegava uma, tava uma bagunça, acabou um caindo ainda também para a três, né? Mas não foi por causa de falta de qualidade, foi por causa dessa bagunça aí que teve. Ali eu acho que foi a gota, assim, foi. E com isso o tempo foi saturando, né, cara? Porque realmente ali foi tempos difíceis, Roberto. Tempos difíceis. E até eu cheguei um momento de me arrepender de ter voltado para o Brasil quando eu saí de Portugal. Você bota a mão na cabeça assim e fala: caraca, o que que eu fiz? Né? Tinha contrato, os caras podia machucar alguém, eu podia voltar, né? Eu podia mudar de treinador e eu voltar, tava com contrato tranquilo, mas enfim, são escolhas, né? Exatamente. E aí, né, você
passou esse tempo todo, né? Passou esse curto espaço de tempo, melhor dizendo, por Esportivo, Maringá, São José, Itumbiara e Bragantino. O antigo Bragantino ainda, né? Agora tá por cima da carne seca. Agora o Bragantino é time grande, virou time grande. No Itumbiara lá, eu joguei com Bruno Henrique, que tá no Flamengo, né? E com o Rodrigo Tiwi, que jogou no Fluminense. Então, muitos jogadores bons nesse ano aí no Itumbiara. E era o técnico lá no Itumbiara? Você lembra o técnico lá? PC Guzmão, não? Cara, eu lembro. Não, era o... Cara, de memória eu sou... Não tem problema. Enquanto você lembra aí, eu vou mandar... Ó, o Douglas botou aqui alguma coisa aqui, pezão. Douglas Chaves, pezão. Deve ser... Tá te brincando com você aqui. Ah, não, ele botou que o técnico era o pezão. Ah, o técnico isso, do Itumbiara. Isso mesmo. O Douglas aí jogou na Eslováquia. Muito boa. Ele jogou contigo no Itumbiara? Ele sabe que o técnico era pezão? Não, o Douglas jogou comigo aqui na Eslováquia, no Moldávia. Mas ele lembra que o técnico... quando eu cheguei na Eslováquia, que ele já estava aqui. Aí, ó. Técnico isso, porque nós conversávamos bastante. Júnior Pezão. Nós conversávamos bastante sobre os treinadores, né? Porque ele é muito interessado também nessa questão de saber quem foi o treinador, quem foi... Gente boa, jogou aqui, Douglas. Me ajudou bastante aqui na Eslováquia na minha primeira temporada que eu cheguei. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pro pessoal que está curtindo a nossa live. Hoje a gente está recebendo aqui o Rômulo Santos, atacante brasileiro, atualmente joga no Partizan Bardejov, lá da Eslováquia. Mandar um abraço aqui para o Adriano Ferreira, meu amigo, jornalista, muito competente. O Walter Paz, jornalista também, meu amigo. Esse aqui, a pronúncia do nome dele é meio complicada, deve ser algum amigo seu lá da Eslováquia, o Kaga Peter Duba, também está acompanhando a nossa live. O Douglas mandando um abraço para ele aí, que está nos ajudando, né? Dizendo aí sobre o técnico do Rômulo na época do Itumbiara, lá em 2014, quando o Rômulo passou pelo Itumbiara. Aqui o Jockson mandou mais uma mensagem aqui, ó. Obrigado aí, Roberto, por colocar meu sobrinho em evidência. Não precisa agradecer, não. Ele que é a estrela da nossa página. O Wesley Gomes também faz um trabalho bem bacana aí. O Douglas que está acompanhando. E tem também aqui o Victor Manuel. Sucesso, Rômulo, meu PVT. Não sei o que seria o PVT, né? Não sei se ele está abreviando alguma coisa. Pivete, né? Pivete, eu acho. Meu pivete, eu acho. É o baiano que tem essa gíria, né? Gíria de baiano. Aí o Douglas mandou uma outra mensagem aqui. Esse moleque aí é de uma humildade fora do comum, com certeza. E o Vitor mandou mais uma outra mensagem aqui. Rômulo tá com saudade da pelada da Madecil. Onde seria a pelada da Madecil, Rômulo? Que você tá com saudade aí? A Madecil é alguns amigos que se juntam dia de terça e quinta, lá em Marabá, né? Que aí chega, quando chega de fora, a primeira coisa que o cara que eu faço é ir nessa pelada da Madecil, que só tem jogador de qualidade lá. Ex-jogadores do Águia de Marabá, tem ex-jogadores ali, tem jogadores do Águia também, de Marabá. Aí se juntamos nessa pelada aí, dia de terça e quinta. Para manter a forma também, né? Você vai sempre lá em Marabá agora? Agora tá por cima da carne seca? Tá tranquilo, né? Acabou a época das vacas. A época da vaca magra que era ruim, né? Agora já dá para passear lá de vez em quando, né, Roberto? Graças a Deus, né, cara? Tem que... É que Marabá é um pouquinho longe, né? Marabá é um pouquinho longe, então, cara, né?
É mais ou menos como eu ia daqui pro Japão, né, cara? A mesma coisa, praticamente. Porque tem que ter as esperas também nos aeroportos e pegar para avião para Brasília, de Brasília para Belém, de Belém para Marabá é complicado. Marabá é o cara que descobriu Aí, Marabá, eu dá um vou falar aqui prêmio para rápido. ele. É verdade. Um abraço para Marabá, né? A gente está falando mal de Marabá, não. A gente está falando aqui, realmente constatando só o fato de que Marabá, realmente, lá, o Pará, de um modo geral, é um pouco distante dos grandes centros aí do Brasil, né? Mas é uma terra que eu não conheço pessoalmente, embora eu tenha viajado bastante aqui no Brasil, graças a Deus. Mas na região Não, que norte, é isso. nunca fui. Eu, eu amo meu estado, amo minha cidade. A Ah, que questão é que é legal. longe, né, cara? Isso E ninguém não tem como negar. pode negar, né? Então vamos dar sequência aqui, ô Rômulo, na tua carreira, né? Você fez essa passagem em 2013 a 2015 nesses clubes aí que tem alguma lembrança legal, assim, por exemplo, não, fui artilheiro, enfim, ganhei algum prêmio, ou foram passagens assim mesmo para nesses clubes do Brasil, né? Não, Beto, Nessa. no Brasil. Isso, foram passagens discretas, assim, cara, não vou negar, porque eu acho que no Juventude, assim, minha passagem foi legal. E no São José também foi legal minha passagem. Mas agora nesses outros times, assim, eu fui mais como coadjuvante, né? Não vou negar. Porque eu acredito que eu sempre cheguei assim, a temporada já tinha começado, ou os jogadores que estavam eram jogadores de nome, ou estava com questão de. O treinador já tinha eu sei que o jogador costuma dar muita desculpa, né? Mas eu acho que o fato de eu ter voltado de Portugal assim me atrapalhou bastante nesses três clubes aí. No esportivo fizemos um campeonato legal também. Uhum. Mas que eu tava Então, mais. Sim, sim. Fala. então só para você ter uma ideia, né? Como eu te disse que eu converso com alguns jogadores, treinadores. O São José, você passou por lá, né? Então não sei se você sabe da história do São José. O São José teve na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E eu conversei com um Eu sei. treinador que era treinador do São José, né? Essa questão até do lado extracampo da bola, né? Do futebol, fora das E quatro linhas. o O treinador, extracampo lá de lá tá demais. eu não vou Tá falar o bom nome do demais. treinador, isso eu estou falando do início da década final dos anos 80, início da década de 90. Eu não vou falar o nome do treinador que passou por lá, mas ele me confidenciou que o time estava na Série A do Campeonato Paulista, para você ter uma ideia de como, às vezes, o que sobressai, além do futebol é coletivo, além de você montar um bom time, né, você ter boas peças e tal, o comprometimento, mas a questão financeira influencia muito, como você falou. Eu tive passagens discretas, mas como é que você vai ter uma passagem brilhante num clube que não te paga? Né? Então, o que aconteceu lá no São José, nessa passagem que o E treinador... não dá estrutura também, né, cara? Como? Repete, por favor. Sem estrutura também, né? Exato. E aí, o treinador me confidenciou, Rômulo, que eles estavam treinando e o jogador, que eu também não vou falar quem errava tudo, estava errando tudo, e ele percebeu que ele estava muito próximo do alambrado, ele pegava a bola, tocava e não ia, ele era lateral esquerdo do clube, e não ia e tal, e ele percebeu que tinha uma mulher no alambrado. E o treinador foi lá perto do alambrado e começou a escutar a mulher gritando: enquanto você está aí correndo atrás de bola, teus filhos estão passando fome em casa. E eu estou falando de um clube na Série A. E não sei o que e tal. E ele não fez nada, o treinador não fez nada. E quando terminou o treino, ele chamou o lateral e falou: o que está acontecendo, fulano? Aí o lateral falou para ele assim: eu estou com dificuldade, porque a gente está com o salário atrasado. Só viu ali, é minha esposa. Ela está ali porque ela não Difícil, concorda né, que eu venha treinar e tal. E aí ele me falou que
Ele tinha uma condição, esse treinador, de já ter sido treinador fora do Brasil, passou no mundo árabe, então ele tinha uma condição financeira razoável. Ele falou, não, vou te ajudar, levou uma cesta básica lá, fez compra para casa do lateral, e ele falou, eu recuperei o jogador. Por quê? Naquele momento, eu dei uma certa dignidade para ele ali, né? Porque aquele extracampo estava influenciando no rendimento dele ali nas 4 linhas. A família dele não estava legal, o salário atrasado, e como é que o cara vai render assim, né? Como é que ele vai render sabendo que o filho dele não tem um leite em casa, não tem um biscoito, não tem um iogurte? Então, como você falou, a sua passagem foi discreta por toda essa questão até, né, eu deduzo que tenha sido isso, essa questão de falta de estrutura do clube, faz um contrato muito curto, né, com o jogador, e por isso que cada vez mais esse êxodo de jogadores para o exterior, né, até para os amigos que estão acompanhando a nossa live aí tem uma noção, ele se dá muito em razão disso, de certeza de que o Brasil está cada vez mais complicado o jogador jogar nesses clubes aí chamados de menores investimento, menor expressão, sei lá, né? Para você ter uma ideia, quando eu estava no São José, a torcida do São José é muito, muito forte lá, né, cara? Os caras são realmente fanáticos. Os caras faziam vaquinha lá para comprar almoço para jogador, para comprar até coisas necessárias, assim, pasta de dente, esses negócios. E como que o cara vai render assim, né, Roberto? Com certeza. Fazia vaquinha para pagar ônibus para ir treinar, para ir pro campeonato, para viajar assim para outra cidade para jogar. O cara não tem cabeça para jogar futebol, né, cara? Então não, isso mexia muito comigo, porque minha família depende de mim, né, cara? Eu tinha feito um contrato bom com o Braga, mas ainda não tinha essa estrutura para estar. Ok, eu não tinha filho, né? Não tinha muita gente que dependia de mim, como meus outros colegas tinham. Mas isso mexe, né, com o psicológico do jogador. Não só comigo, mas com o time todo, né, cara? Então, acabou culminando com a caída do time, com a descida do time para a divisão mais baixa. Com certeza. E aí aqui, você foi, pela primeira vez, você foi para a Eslováquia, para o Moldava. Esse time existe ainda? É o mesmo? É Moldava o nome do time? Estava na segunda divisão, só que, porém, o Moldava... Aqui acontece assim, quando o time não tem estrutura, acaba a estrutura, assim, como São José, como o Maringá também, que estava com problemas financeiros, os caras simplesmente paga todo mundo e fecha as portas. O time vai para a divisão, fecha as portas, entendeu? Isso que aconteceu com eles. Vai para a divisão inferior e bota só jogadores amador. Não podemos pagar isso, não engana ninguém, entendeu? Então, o período que eu tive no Moldava foi 3 meses. 3 meses por causa disso. Eu joguei 3 meses. Isso serviu para mim aparecer aqui no país, para outros times, né? Para ter visibilidade. Eles me pagaram certinho, pagaram tudo certo. Porém, o time eu acho que acredito que agora deve estar numa divisão bem inferior. Quinta divisão, sexta divisão, por aí. E aí você passou a primeira passagem, essa curta aí na Eslováquia, conheceu o país, né? E depois voltou para o Brasil novamente, para jogar no Operário. Operário do Mato Grosso. Eu não sei se agora eu não sei qual que é o pior, se era o São José ou se era o Operário agora. Os caras cheguei lá, os caras, pô, vai jogar no estádio da Copa lá, né? Que é esqueci o nome do estádio lá. Arena alguma Grosso, coisa. Né? Arena Pantanal. Churrascaria, tudo certinho. Na primeira semana tava parecendo que era o Real Madrid. Casa com piscina, tudo. Aí, segunda semana, começou a faltar coisa, faltou salário, faltou isso, faltou aquilo, material, não tinha mais nada. E o time
foi de mal a pior. Então, depois, aí foi a gota d'água para mim. Depois do Operário, que não é o Operário de Várzea Grande, é o Operário Limitado. Isso foi através do presidente de lá, entrou em contato comigo, outro empresário entrou em contato comigo para me levar para lá. Então, através disso que foi gota d'água para mim. O Brasil não dá mais. Ou eu vou parar de jogar, ou eu vou voltar para a Eslováquia, ou eu paro de jogar, entendeu? Porque essa situação, eu já tô com a idade que não dá mais, né, Roberto, para ficar passando por isso. E aí você voltou para a Eslováquia, né? Você teve uma sequência, foi pro Haniska, é esse o nome? Isso, Ranística também. Isso. Aí foi que eu tive uma sequência de uma temporada. Fui artilheiro da segunda pelo Ranística. Aí que as coisas começaram a fluir para mim aqui na Eslováquia. Primeiro Haniska, depois Bardejov, primeira passagem. Isso. Do Ranística, eu joguei 6 meses. Joguei porque o Bardei, né, aqui na Eslováquia, eles têm uma estrutura legal. Tem campos, tem tudo do bom e do melhor, né? Não dá para reclamar, né, Roberto? E eu troquei o Ranística pro Bardei por causa disso, porque eles iam me dar uma estrutura melhor, iam me dar condições melhores, né? Então eu acabei optando por vir pro Bardei. Aí quando eu assinei por 3 temporadas com o Partizan. Partizan. E aí? Com isso eu pensei, assinei 3 temporadas, né? Não vou passar mais pelo que eu passei e ficar pulando de galho em galho no Brasil, né? Daí surgiu o time da Premier League aqui por empréstimo. O cara queria meu empréstimo com opção de compra, né? O Bardei queria fazer um dinheiro com isso e decidiu que foi o Senica, né? Os brasileiros falam. Mas aqui na língua aqui é Senica. Caramba, diferente a pronúncia. É. Mas então o seu contrato estava com o Partizan, né? Com esse Partizan. Isso, aí eu fui prestado. Pro Senica. Partizan Bardei. Bardejov. Estava falando a pronúncia errada, então. E aí, o Senica. Não, é porque é normal. Para nós É verdade. Para nós brasileiros é outra pronúncia. Acostuma, né? E como é que foi essa experiência lá no Senica? A primeira experiência na primeira divisão, na Premier, né? Não, a experiência foi boa. Eu cheguei e me machuquei, né, Roberto? Cheguei e me machuquei o joelho. Fiquei triste, né, cara? Porque era uma oportunidade de ir para as ligas maiores, né? Mas mesmo assim eu acabei jogando. Acabei jogando, acho que 9 jogos. Acabei indo bem. O time queria que eu continuasse, porém o Partizan solicitou minha volta, né? Mas o time Sinistro tem uma estrutura boa. Acabei. A primeira liga, eu costumo dizer que a segunda divisão daqui ainda é mais difícil do que a primeira. Porque os caras são. É um futebol com mais contato. Mais contato e quem está acostumado a jogar outro estilo de futebol não é qualquer um que se adapta aqui à segunda, né? Mas foi uma experiência legal também da primeira divisão. Acredito que eu deva voltar ainda, Roberto. E na segunda hoje tem muito brasileiro? Não, tem pouco, né? Na segunda tem pouco. Nós vamos jogar sexta-feira que vem. Tem um brasileiro no time, que é o Arthur. Tem no máximo uns 5 brasileiros na segunda. É que aqui é um país muito.
Isso aí foi hoje no amistoso. Um abraço aí, Douglas, meu amigo. Douglas era. Douglas me ajudou muito aqui, Roberto. Aí, Ele ó. era lateral esquerdo do Moldava. Porcentagem vai ser Dava do. muita assistência. Porque ele cruzava umas bolas de vez em quando para mim fazer gol, né, Roberto? Aí por isso que ele tá falando que tem porcentagem no passe. Entendi. Aí você teve uma segunda passagem, voltou pro Partizan Bardejov, né? Porque você saiu Eu emprestado voltei aí. pro Partizan. Então eles não acabaram não comprando, né? Porque para eles acho que acredito que não sei se seria interessante, mas tinha essa opção de compra ou volta. Para eles queriam que eu continuasse com empréstimo e o Bardeiro queria vender. Uhum. Acabou que eu acabei voltando pro Bardeiro. E aí depois, já em 2019, 18 para 19, você sai da Eslováquia e vai para Malta, né? Jogou praticamente 2 temporadas lá em Malta, né? 2 não, você jogou E uma e pouca, um e né? dois. Como é que... Um e meia, vamos pôr aí, né? Uhum. 1,5, vamos pôr aí, né? Como é o nome do primeiro time que você Malta jogou? foi Sengleia Athletics. Sengleia foi até uma situação engraçada, né? Eu tava para renovar aqui com o Partizan, tinha acabado o contrato. Aí o empresário de lá de Malta me ligou. Pô, tenho essa situação aqui para você. Aí eu fiquei naquela dúvida, renova ou não renova? Porque eu tinha uma namorada aqui, tem uma namorada aqui na Eslováquia. Daí eu falei, pô, não sei se ela vai se adaptar, né, cara? Tô querendo casar, essas coisas, né? Ter família, construir um lar aqui, né, Roberto? Porque, como eu te falei, para mim, o Brasil estava na última opção. Aí eu estava naquele impasse, renova ou não renova? Acabei aceitando essa oportunidade, essa proposta de Malta. Falei, ó, vou dar uma passada lá para ver como que é o futebol lá, se porque aqui eu já estou adaptado, já falo a língua. Para mim foi muito difícil, né, cara? Trocar Malta a Eslováquia por Malta. Mas foi uma experiência legal. Fui Quem para foi o Malta, empresário joguei, lá? salvou Marcelo Matoni. Esse é o Ah, não conheço. empresário que me levou para lá, foi contrato comigo. Daí, Roberto, Malta, cheguei lá, o time tava. Chegou eu, outro brasileiro, que agora tá muito bem lá, o Diego Silva, tá no Floriana. Campeão Chegamos, agora. isso, foi campeão. Chegamos no Sengléia, mudamos água pro vinho. Eu, ele e outro marroquino, né? Uhum. Salvamos o time. Aí veio outras propostas de lá, de Malta, também do Sengléia para renovar. Só que Uhum. não me agradou muito, né? Uhum. A condição que eles impuseram para mim. Eu acabei trocando por um time da divisão mais inferior, porém com outro custo mais alto, um salário melhor para mim, né? Vamos dizer, que foi É o o Orme. Orme. Esse eu sei que é Orbe, porque o Aham, empresário, tem um empresário que é um amigo que eu conheço, ele tratava muito aham. com um jogador em Malta. E uma vez ele estava numa transação e às vezes ele me pedia algumas Não, indicações. Não, Renato não. não, é o Marcelo de São Paulo, Marcelo Teixeira da Ah, Futebol Brasil. ok. Aí Uhum. ele falou para mim que era a grafia com Q, né? Mas não fala o Q, não fala Corme, fala Orme, né? Sem o Q. Eu acho que o que é mudo, né? Aham. E nessa época Isso mesmo. ele levava muito jogador para Malta, né? E às vezes eu mandava alguns Uhum. vídeos de amigos, né? Ele sabia que eu fazia esse trabalho com jogadores, a gente durante um tempo ficou aí com uma espécie de parceria, entre aspas, eu só mandava alguns vídeos para ele, mas nunca Uhum. ganhei nada com isso, não. Nunca
para ajudar mesmo os amigos. E aí o Sim, Orme sim. tem. O Orme, não sei se ele tem uma estrutura boa, mas é um clube que, né, não tem aquela pujança Não, de. é um clube bem estruturado. Eles têm o próprio CT, tem tradição, né? É um time Uhum, bem antigo, é uma cidade grande também lá em Malta. É um time estruturado. Porém, os estrangeiros só pode jogar 3 estrangeiros nessa divisão, né? Os caras, os malteses em si, eles querem que o estrangeiro cruze e cabeceie sozinho, né, no mesmo tempo. Às vezes, às vezes, quando não tá funcionando, que o futebol, na verdade, é um time, né? Não é só 3 estrangeiros. uhum. E aí você voltou. Aí, mas até que eu tava gostando de Malta, né? Eu tava curtindo lá, tava aproveitando o futebol, é um país muito bonito. Porém, o Uhum, que aconteceu foi uma coisa que mudou minha vida, né? Minha esposa foi morar, minha namorada foi morar comigo, acabou engravidando, né? Aí, como tava só, ela é daqui da Eslováquia, daqui da cidade de Badeio, uhum, acabamos optando por voltar pro Partizan, porque ela não fala muita língua lá, né? Aí uhum, não ia ter muitas pessoas para ajudar ela, porque como eu tava sempre viajando, jogando, é difícil, né? Acompanhar a mulher grávida de outro país assim, é complicado. Acabamos optando por voltar para cá, porque aqui ela tem a família dela, tem as irmãs, o pai que podem ajudar, né? Que pode, uhum, como caso se eu for jogar fora e acontecer alguma coisa, isso é isso é muito importante. Então, acabei voltando para a Eslováquia. uhum. E o Marcelo, né, esse empresário, ele me falou que os jogadores eles acabam indo para Malta e se ele for bem, ele tem a possibilidade de construir até uma carreira lá, né? Então tem vários jogadores que estão jogando, vários jogadores brasileiros que estão jogando lá bastante tempo, muda de clube, às vezes fica no clube durante muitos jogadores aí que desde quando eu faço esse trabalho aí com jogadores brasileiros e tal, na página e tal, no blog, eu ouço falar, né? Tem muitos jogadores aí que tem o Marcelo É, Dias, por exemplo, né? No Floriana, Dias, ele já está há aham, muito tempo. isso. Rodolfo Soares, Tarabai, Jackson Lima, um Aham. monte. O Luiz André, né? Que é Luiz Melo, enfim. Isso. E o Marcelo O, levou. o, Pode o falar. Diego foi junto comigo agora para. O Diego Silva foi junto comigo para Malta. Inclusive, ele tá no mesmo time do Marcelo aí. Agora já teve. Choveu, ele foi bem no Senglet, agora foi bem no Floriana. Choveu de proposta de time, até mesmo de outros, de outros países aí para Vai, ele. vai jogar a Malta é Champions. um. Eles vão jogar a Champions. Eu tô na torcida. O treinador também era lá do Sengleia. O treinador foi meu treinador. O treinador levou meio time lá do Sengleia pro Não levou o Floriana. Romo. Só não levou o Romulo. Eles estão com um atacante lá, o Thiago Adam. Ele é muito conhecido no Brasil. É, Faz muitos gols lá o no Floriano. Thiago. Isso, bom jogador. Eu conheço também ele. Nós se reuníamos sempre os brasileiros lá, né? Uhum, Joguei contra também, o Thiago Adam. Ele estava no Ibernias antes. Aí foi uhum. para lá. Goleador. O Ibernias teve um ano que ele foi campeão lá, ele tinha 7 jogadores brasileiros. Esse ano, o Sirens foi quarto lugar lá, tinha 7 jogadores brasileiros também. Teve um até que já saiu É, do Sirens, foi pro Floriana, que é o Flávio Carioca, foi contratado. o Carioca. Pro É. Floriano, né? O Floriano agora vem forte de novo, vão pra Champions, né? Não, Uhum, Malta ali é bom, é porque lá só tem um estádio, tem o Estádio Nacional, né? Que tem 3 estádios, mas o time grande só joga tipo assim no Maracanã, vamos dar um exemplo, né? Os uhum, times grandes, então é fácil
quem realmente está se destacando é fácil de todo mundo ver, né? Porque é uma ilha lá, então Ainda tem Gozo, né? acredito que tem gozo, é um campeonato à parte. Também tem muitos Gozo. brasileiros lá em Gozo. Bastante. O Bastante. campeão foi o Nadur, tinha 4. Nadu, essa temporada? É, Eu acho que porque acabou a temporada, né? Devido ao Corona, é, ou é. eles continuam? Foi. Eles cancelaram e deram por encerrado. E aí ganhou quem estava na frente. Não teve, não teve decisão. Agora vai começar uma nova temporada para frente, né? É, antes de eu voltar, eu decidi voltar, eu tive a temporada, eu tive uma proposta lá de gozo lá, mas eu tava decidido de voltar para Eslováquia. Uhum. É. E aí você voltou, né, para a Eslováquia. Talvez hoje seja a sua segunda terra, né? Não sei se segunda, não sei se É, primeira. Vai depender aí né, de como está o psicológico, né? Mas enfim, eu voltei. pode falar. Não, mas o coração bate mais forte, né, cara? A saudade do Brasil é grande. É que no meu caso, eu já estou bem acostumado a morar longe da minha família, né, do meu povo, assim, porque eu saí de casa, como eu te falei, com 13 anos, né, cara? Então, para mim, já estou um pouco acostumado a o mundo ser meu lar, assim, né? Então, não tinha, antigamente não tinha palavra. Foi quando que eu cheguei aqui na Eslováquia, né, totalmente diferente do Pará, porque, por exemplo, aqui faz -20, tem vezes, cara, -15. Uhum. Então, totalmente diferente do Pará. Então, eu acho que virei homem do gelo, pelo menos por enquanto. Com certeza. E aí você voltou para a Eslováquia, né? Como é que está hoje aí? O campeonato vai recomeçar dia 31, né? Vai recomeçar, não, vai começar uma nova temporada, porque acabou. Como é que está essa situação aí? Conta pra gente um pouquinho dessa pandemia, como é que vocês estão? Porque eu vi umas fotos lá no site do Partizan, do teu time, e o pessoal tá Uhum. treinando assim, bem à vontade. Parece que tá mais tranquilo, pelo menos eu não vi ninguém de máscara e tal. Como é que tá essa. Só lembrando aqui, que eu tô com um dado aberto aqui, Romulo, houve Uhum. 2.141 casos confirmados na Eslováquia do Covid-19, né? Com 28 Uhum. mortes. Então, para um país que tem 5 milhões de habitantes, né, é até um número É. razoável, assim, né? Não, aqui, por exemplo, aqui em Badeio não teve muitos casos, né? Acho que teve no máximo 10 casos aqui na cidade. É porque o que acontece? Quando estourou o coronavírus, eles aqui fecharam tudo. Fronteira, aeroporto, tudo. Nem os próprios eslovacos entravam. Eles foram muito rígidos. Ao contrário do que aconteceu conosco aí no Brasil, né, cara? Que teve carnaval, teve tudo aqui, fecharam tudo. Lockdown total. Por Uhum, isso que eu acho que agora tá a pandemia aqui. Aqui tá como se nada tivesse acontecido, tudo normal. uhum, Porque eles foram bem rígidos no começo. Era multa se saísse de casa ou saísse sem máscara. Teve um tempo que não podia nem sair de casa. Que foi ali em fevereiro. Agora o campeonato tá normal. O campeonato parou, os seis primeiros fizeram playoff. O primeiro fez um playoff com o último da segunda. Acabou que o último da segunda, porque, porque estava nesse debate, né? Estava injusto porque parou, não sei o que lá, e para não ser injusto, o último da primeira fez um jogo com o primeiro da segunda, no playoff. uhum. Então, acabou que continuou do jeito que estava, porque o último da primeira ganhou. Aí E aí, agora, sexta que vem, vai começar a nova temporada, né? Vai começar do zero, ninguém caiu, ninguém subiu. E sexta-feira agora vai ser a nossa estreia no campeonato contra o Poprad. esse time aí
Não, nesse não, é o outro time, né? Esse aqui é um outro time também, né? Tratan Prezov é um outro time que tá Outro. na mesma liga que o teu time, né? Isso, só que isso, o Tetão Pessoal estava na primeira, foi caindo, caiu acho que ano retrasado. Mesmo nível. Nós ganhamos o jogo todo. Preparação, né, para nova temporada. O nosso time agora vem forte para subir, fizeram bastante investimento, né? Espero aí que eu seja participante da sua página aí agora, todo final de semana. Se Deus quiser, vai estar minha fotinha estampada lá. Opa, fazendo gol a gente coloca lá. Então quer dizer que o Rômulo tá empolgado aí, tá entusiasmado para o início da nova temporada, né? Isso. É uma temporada que promete, porque agora eu já tô um jogador mais light, né, Roberto? Já tenho uma filha de 3 meses agora, tenho uma esposa. Acredito que agora estou mais focado somente no futebol. Acredito que as coisas vão dar certo. Não que antes não tenha, mas eu acredito que quando vem coisas que mudam a vida da gente completamente da água pro vinho, né, meu amigo? Com certeza. Mas com certeza, né? Quando vem um filho, já muda completamente o estímulo, né? Muda Eu, o ar, muda o estilo, a sua vida muda, é, cara. Eu não sei se você tem filhos, mas eu tenho 3, eu tenho né? Você pode falar muito bem qual essa sensação, é uma sensação única, né, cara? Que muda a vida da gente. Uma pessoa agora você que vai ter que correr muito mais agora para botar a bola lá na casinha, né? Para garantir o leite da neném, né? na hora de cara a cara com o goleiro, eu não posso errar, porque quem não faz gol passa fome, né, cara? É Ainda isso mais aí. atacante. Passarinho para dar água agora. Passarinho para dar alpiste. É verdade. É verdade. Beleza, então, Mas Romulo. é um país que eu gosto muito aqui, Roberto, porque as pessoas respeitam. É aquele país bem conservador, entendeu? Não Uhum, tem. É um país limpo. Por mais que aqui não tenha jogadores assim negros, né? Mas nunca sofri nenhum tipo de racismo, não tenho nada que reclamar do país aqui, cara. É um país muito legal. Aprendi a língua, sou praticamente um eslovaco, né? Mas claro, amo meu país. Se um dia tô com 27, se um dia tiver alguma proposta de um clube brasileiro aí que eu possa ver que é interessante para mim, para minha família, como eu amo o Brasil, claro que eu voltarei, né, cara? Mas tô feliz aqui no Partizan, tô feliz aqui no país. a sua filha Agora é nasceu só na colher os Eslováquia, frutos, né? Ela é metade metade, porque minha mulher é daqui, então é uma eslovaca brasileira. né? Tirar onda, né? Vai poder Já na- escolher. Vai Se ela for uma, poder. se ela for uma desportista, né? De repente, uma jogadora de vôlei, de basquete, vai escolher onde vai jogar e tal. Eu espero que seja jogadora, porque o Partizan aqui tem tradição no futebol feminino. Eles foram, uma temporada atrás, eles foram para a Champions League. Uhum. As Pô, legal. mulheres aqui têm mais tradição do que os homens no meu time aqui, no Partizan. O time é forte. Sempre tem jogadoras da seleção. Legal. Show de bola. Meu amigo, quase 1 hora e meia de live aí, eu falei que a gente sempre passava, né? O papo vai fluindo, você É, contou as coisas da sua carreira aí. Então, eu queria, antes das considerações finais, aí deixar, é, de repente, em aberto aí o, o áudio, o vídeo, para você agradecer alguém, enfim, alguém que tenha ajudado na construção da sua carreira, sei lá, algum treinador que tenha uma importância, alguma pessoa que tenha dado um apoio maior
familiar, enfim, deixar aí você à vontade para falar todo o assunto que você quiser aí. Primeiramente, eu agradeço aí a você estar me dando essa oportunidade de estar mostrando um pouco mais da minha história, né? Tá mostrando a minha história, quem eu sou, e falar para você não deixar de fazer esse seu trabalho aí, que é muito importante. Eu venho acompanhando aí, acho que quase uns 5 anos, desde quando eu cheguei aqui na Eslováquia, que eu comecei a fazer gol e você começou a apostar, né? Aí eu comecei a acompanhar, porque é uma coisa muito interessante, é pioneiro, né, cara? Eu nunca tinha visto, só nesse Globo.com, nesse Globo Esporte aí, sai, mas nesses sites mais. Sai quando é assim, o cara tá bem, bem mesmo, mas quando tá batalhando ainda assim, nunca sai. Os caras só mostram quando já estão por cima da carne seca, né, Roberto? Mas que tá ainda ali pedalando por baixo, ali em outro país pequeno, os caras não mostram. E tem muitos jogadores espalhados por aí. E também agradecer a minha mãe, né, cara? Sempre me deu a força aí, né, Roberto? Sempre. Não, a força que a gente fala assim não é só materiais, né? Mas psicológica para você que está fora da sua casa assim desde os 13 anos, o apoio psicológico é muito importante, cara, porque não é fácil. Aos amigos que todos tiveram um papel muito interessante e muito importante na minha história, no meu caráter, todas as pessoas que tiveram participação na minha carreira foram muito importantes. Acredito que não fiz nenhuma inimizade, porque eu sou uma pessoa, eu procuro ser o mais correto possível. E todos que passaram pelo meu caminho me ensinaram alguma coisa, Roberto. Então, se eu for citar o nome de cada um aqui, nós vamos ter mais uma hora e meia, no mínimo, de live aí. Então, agradecer a todos que passaram no meu amigos, jogadores, empresários, todas as pessoas tiveram um papel muito, muito importante na minha vida. Como ser humano, assim, aprendizado. Com certeza. Eu vou até te confidenciar uma coisa que você levantou essa bola aí, né, do nosso trabalho e tal. A gente, modéstia à parte, a gente é fonte, né? Eu costumo dizer que muita gente bebe água da nossa fonte. A gente é fonte enfim, para matérias com alguns jogadores brasileiros, vários outros veículos de imprensa nos procuram, e eu acho que isso é importante para dar visibilidade para o jogador também. Então, eu sempre pergunto, né, por exemplo, se chegar algum veículo de imprensa lá, pô, eu queria fazer uma matéria com o Rômulo e tal, mas eu não tenho o contato dele, porque hoje é até mais fácil, né, com as redes sociais e tal, mas antigamente, em 2008, 2009, até 2010, 11, assim, era mais difícil. Então, a gente tinha os contatos, né, e muitos outros jornalistas que sabiam que a gente já tinha o know-how, já tinha o expertise nesse assunto, jogadores brasileiros no exterior, nos procuravam, Acaba e aí, exatamente, e aí já teve matéria em programa de televisão, por exemplo, já saiu uma matéria com um jogador brasileiro no Esporte Espetacular, que foi eu que fiz o meio-campo para que a matéria fosse feita pela Rede Globo. No próprio Globoesporte.com já fui procurado algumas vezes, e aí eu procuro o jogador e tal, você tem interesse, né? Sport TV, várias outras empresas, né? Veículos de imprensa nos procuram. Mas o mais curioso é sempre ou sempre não, mas como você falou, se o time for campeão, tem sempre que acontecer alguma coisa meio inusitada. Se o país tiver um terremoto, um tsunami, um carro que explodiu, alguma coisa assim, aí os caras me procuram. Igual já aconteceu, né? Eu tô falando porque é real. Já aconteceu, ou por exemplo. fizer um gol assim que nunca ninguém fez, né? Alguma coisa Exato. O menino. inusitada, né? Teve o Felipe Augusto ano passado, fez um gol lá em Gozo, né, do meio de campo e tal. Eu fui um dos primeiros a ver o gol dele, porque eu sempre tive acesso aos jogadores através Até falei com ele, cara, se tu quiser, eu te ajudo aqui a divulgar o gol, porque eu tenho, né, mando aí para alguns amigos de imprensa e tal, e ele também conseguiu, estava concorrendo ao prêmio Puskás, né, na verdade, queria concorrer ao prêmio Puskás, mas a coisa acabou não acontecendo, e não foi indicado o gol dele.
Mas, enfim, e aí acontece alguma coisa de diferente no país, aí o pessoal me procura, tem algum brasileiro lá e tal. Teve uma vez que foi decretado estado de sítio lá em Honduras e o ditador lá ficou preso na embaixada lá, e aí choveu, gente me procurou, pô, tem algum brasileiro em Honduras? Eu falei, tem jogador e tal, aí eu vou fazer matéria. O Brasil, às vezes, vai fazer um amistoso, por exemplo, o Brasil vai fazer um amistoso na Eslováquia, vai fazer um amistoso lá na cidade de Bardale. Conhece alguém lá? Conheço e tal. Aí eles me procuram e tal. Mas aí é isso, eu com o maior prazer eu faço esse trabalho aí também até para ajudar a dar visibilidade aos jogadores, que depois a gente sempre tem esse reconhecimento. E eu vou ganhando meus pontinhos lá no céu, para guardar o meu lugarzinho lá para quando tiver na hora de partir, né? Fazendo a nossa boa ação aí. E é um trabalho que eu faço com prazer, faço com gosto. Eu gosto de fazer essa divulgação. Eu acho até que às vezes algumas pessoas não entendem bem, ou alguns jogadores já vieram me perguntar, alguns não, poucos já vieram me perguntar qual era a empresa que estava por trás disso, não sei o quê, qual era meu interesse em estar divulgando. Meu interesse não é nenhum. É óbvio que se você me perguntar, qualquer jogador que me perguntar, pô, você conhece alguma empresa que faça assessoria de imprensa, eu estou precisando, eu vou indicar amigos, porque eu tenho amigos que são assessores de imprensa, jornalistas, tenho amigos que são empresários, como eu falei, que me pedem indicação de vídeos, e aí eu vou indicar aqueles que eu tenho um contato mais próximo. Tem jogador que eu divulgo, o gol que o cara faz, e às vezes eu vou lá no perfil do jogador, no Facebook, no Instagram, marco ele e tal, e o cara não tá nem aí, né? Mas beleza, eu vou continuar fazendo. E outros, como você, por exemplo, que está sempre curtindo, né? As outras lives que eu fiz aqui, eu vou dar sempre preferência para quem eu tenha um círculo assim de relacionamento que eu consiga falar, porque às vezes você fala com um jogador, igual já aconteceu, por exemplo, um amigo. Quem dá valor também, né, cara? Quem dá valor ao trabalho da gente também, né? A gente tem que valorizar quem valoriza a gente, né? Eu sei que você não, às vezes não liga muito, né? Mas, pô, ninguém também é de ferro, né? A gente faz uma coisa que é pioneiro e o cara não dá a mínima pro trabalho, né? Porque se você pegar aí, eu nunca vi, cara, ninguém fazendo o que você faz, né? É difícil, é complicado, porque tem muitas dificuldades, Rômulo. Fuso horário, idioma, né? Que às vezes você pega um site que você não entende nada, sites desatualizados. Por exemplo, eu entrei no site não sei se foi no Bardev, mas eu acho que foi, a tua foto ainda não está lá atualmente no time, né? Então isso aí está desatualizado. Evidente que quando começar a temporada e tal, eles vão colocar, né, o teu dado lá como jogador do clube. Mas tudo isso é um fator de dificuldade, né? Porque você tem que procurar fazer, e você imagina, às vezes eu já fui cornetado. Tem que pesquisar. Eu fui cornetado, entre aspas, né, por uma mãe de jogador que falou assim: por que você não divulga meu filho e tal? Eu falei: mas o filho da senhora joga onde? Joga na segunda liga do país tal. Eu falei: porque eu não tenho fonte lá nesse país, né? Eu tenho fonte no país na primeira liga, na segunda tem em alguns países, e se eu tiver, com certeza eu vou colocar. Não, então eu vou te mandar um link. Né, cara? Muito, muito complicado. Você imagina, mais de 100 países, né? Enfim, é complicado demais. Mas alguns países a segunda não é nem divulgado, né? Não tem muito dados, né? Aí não tem como também divulgar. Isso aí. Rômulo, quero te agradecer, cara, demais, aí, te liberar aí, que já são, sei lá, 22 horas aí, né? Quase 23 horas. É isso, 22h40, isso. 22h40, aqui no Brasil, 17h40. Quero te agradecer aí essa disponibilidade sua, desejar muito sucesso. Eu costumo não desejar sorte, eu costumo desejar saúde e sucesso, porque sorte é um fator que não depende da gente, né? Agora, saúde depende da gente, da forma como você vai cuidar do seu corpo, da forma como você vai cuidar da sua ferramenta de trabalho, porque você é um jogador, você precisa ter saúde. E desejar sucesso, né? Cada vez mais, marcando seus gols, tendo boas atuações, ajudando o seu clube, que com certeza isso aí vai alavancar a tua carreira, e de repente você vai estar aí num clube num centro de maior visibilidade. Eu tenho certeza que isso aí, você mesmo jogou com o Bruno Henrique lá no Itumbiara, o Bruno Henrique é um exemplo disso, que não fez base em lugar nenhum, né? Até 23 anos nem era jogador. Era do Goiânia. Então é isso que eu te desejo, cara. Não só você, mas aí a todos os seus companheiros também do seu clube, que o futebol é um esporte coletivo, ninguém joga sozinho, né? E agradecer também a todo mundo que esteve aí conosco.
Tá bom, Rômulo? Brigadão aí, mais uma vez, cara. Se cuida, né? Embora aí já esteja uma vida normal, tem Mas, que... Tô aqui com o meu álcool em gel aqui, mas quando eu saio, coloco a minha máscara. No Brasil tá complicado. eu acompanho sempre aqui as notícias. Meu amigo, obrigado de coração pela oportunidade. Você é um cara nota 10 e seu trabalho aí vai cada vez vai crescer mais e eu vou estar na plateia aqui acompanhando. Obrigado pelos desejos aí que você me fez, né? E muita saúde para você, para todos os seus familiares. Se cuida aí. Esse corona logo tá acabado aí no Brasil e vai voltar tudo ao normal e sucesso aí para você. E Deus abençoe. Valeu, Rômulo. Tá certo. Valeu, Bertão. Esse foi o nosso amigo, o Rômulo Santos, na live de hoje, atacante do Partizan Bardejov da Eslováquia. Vai estar recomeçando a liga, a segunda liga, né, que ele joga lá na Eslováquia no próximo dia 31. Vai estar começando uma nova temporada e a gente deseja aí muito, muito sucesso, né, e muita saúde para o Rômulo, para os seus companheiros e lá para o Partizan Bardejov da Eslováquia. E eu queria também agradecer a todos que estiveram conosco nessa live, que quem não esteve o tempo todo, quem pôde acompanhar um pouquinho da nossa live, 1 minuto que seja, já é bastante importante. E dizer aí para vocês que a gente vai continuar fazendo sempre as atualizações da nossa página do blog do Roberto Silva. Você acessa lá, né, facebook.com/blog do Roberto Silva, que vai estar sempre aí as informações dos jogadores brasileiros no exterior, sempre atualizadas. Beleza? Um bom final de sábado para todos, né, principalmente aos que estão nos acompanhando aqui no Brasil. E tenham todos aí um grande final de semana e muito obrigado a todos aí pela audiência. Grande abraço.